Olá, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Espero que você esteja bem, todo mundo na sua casa também, e oro para que esse tempo seja um tempo especial da parte de Deus para todos nós. Quero convidar você para ler comigo no livro dos Salmos, capítulo 119, do versículo 81 ao versículo de número 88. Essa é a 11ª estrofe do Salmo 119. Nós temos cantado o alfabeto há muitas semanas e a estrofe de hoje se chama Kaf, porque ela começa com uma palavra que tem essa consoante hebraica no início da primeira palavra. O texto diz assim, olha só: Estou quase desfalecido aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e me pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. Essa é a palavra do Senhor para a gente nessa semana. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. É o primeiro versículo dessa estrofe, o versículo de número 81. O salmista começa com uma confissão: eu estou fraco, eu estou quase morto, eu não encontro em mim quase nada que sustente a minha vida. Essa expressão é uma expressão que a gente conhece, não apenas porque a gente consegue entender o significado dela do ponto de vista intelectual, mas porque todos nós já passamos, talvez mais de uma vez, pela experiência de nos sentirmos no limite da nossa existência. Há dias, há momentos, há fases, há ciclos que parecem colocar a gente no limiar da existência. Momentos de fraqueza física, gerados por doenças específicas. Momentos de fraqueza emocional, gerados por questões que nos esgotam, que nos esticam, que nos complicam. Momentos de fraqueza espiritual, gerados por circunstâncias diversas que fazem com que a gente se sinta muito distante de Deus, enfraquecido, longe da comunidade da fé. Pois é, há muitas situações que nos levam a pensar que nós chegamos no limiar da existência, quase desfalecidos. Nós não somos super-heróis. Eu repito isso muitas vezes aqui nas nossas celebrações na igreja. E acho importante repetir porque o mundo às vezes parece querer nos convencer do contrário. De que nada pode nos deter, de que a gente tem força para tudo, de que todo dia precisa ser um dia de vitória, de que a cada manhã a gente precisa se levantar para triunfar, para fazer com que aquele dia seja um dia que necessariamente vai superar o anterior. Há toda uma construção vociferada às vezes, mas às vezes que nos é oferecida em silêncio, para que nós acreditemos que nós precisamos e podemos ser essas pessoas super valentes e carregadas de força o tempo todo. Há uma lógica que empurra a gente para acreditar que só há beleza na força e que a fraqueza é essa experiência que deve nos causar vergonha, constrangimento, nos levar a nos escondermos dos olhos dos outros. Mas isso tudo afasta a gente da humanidade como ela é. Porque a humanidade como ela é nos faz apresentar força quando de necessário, quando possível, e fraqueza quando de necessário e quando possível. Nós não somos apenas o que somos no nosso melhor dia. Nós também somos o que somos no nosso pior dia. E o dia de fraqueza não é um dia bom, mas é um dia real. E é bom que a gente perceba isso, porque aqui tem um caminho apontado para a gente trilhar e percorrer. No dia que a gente se sentir fraco, quase desfalecido, a gente pode fazer como o salmista, aguardar a salvação, colocando no Senhor a nossa esperança. Aguardar a salvação não é sinônimo de deixa eu aguardar o dia do meu encontro com o Senhor apenas. É claro que a gente vive nessa expectativa todos os dias,
Mas aguardar a salvação também significa, e sobretudo aqui no texto, na cabeça do salmista, significa esperar a redenção que virá para aquele problema da parte do Senhor em vida. Ou seja, a gente vive a nossa fraqueza na esperança de que alguma coisa vindo da parte de Deus, seja diretamente da parte de Deus, seja através das pessoas ou das circunstâncias, alguma coisa vai fazer com que aquele cenário seja revertido. E isso será uma expressão da salvação de Deus na nossa história. Então, quando você estiver no seu dia fraco, quando você estiver, como diz o salmista aqui, quase desfalecido, quase desfalecida, aguarde o socorro que vem do Senhor e coloque na sua palavra a esperança que você nutre dentro do seu peito. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e eu pergunto, quando me consolarás? Olha só que coisa interessante, ele começa a estrofe dizendo assim, eu quero colocar no Senhor a minha esperança no dia da fraqueza. Aí ele avança no versículo seguinte e diz assim, mas os meus olhos fraquejam, eu não consigo ficar vigilante, eu já não aguento mais esperar, eu comecei muito atento, olhando com concentração para ver se dali viria algum socorro que me salvaria desse mal. Mas o tempo passa e eu não vejo redenção, eu não vejo solução para os problemas, as coisas se arrastam, o que eu queria que acontecesse não acontece, o diagnóstico que eu queria que fosse revertido ainda não foi, o relacionamento que eu gostaria que fosse refeito ainda não foi, o problema na família que eu gostaria que tivesse sido superado ainda não foi, a dificuldade no trabalho que eu queria que já fizesse parte do passado ainda não faz. E agora, Senhor, os meus olhos fraquejam. Entende? O que o salmista está dizendo é uma experiência muito comum à nossa vida. A experiência da impaciência ou da sensação que a gente tem de que a gente já chegou no limite da nossa perseverança, da nossa capacidade de cultivar a esperança. Às vezes a gente se encontra assim. Os nossos olhos fraquejam de tanto esperar pela promessa. E aí a gente pergunta, quando, Senhor? Até quando, Senhor? Essa pergunta é uma pergunta que aparece em muitos salmos. Até quando, Senhor? Até quando isso vai ficar assim? Até quando o Senhor vai deixar que as coisas permaneçam do jeito que elas estão? Faça alguma coisa. Por favor, me socorra. Essa pergunta é uma pergunta absolutamente cabível e legítima. É engraçado, às vezes as pessoas agem como se elas não pudessem falar algumas coisas para Deus. O que é muito estranho, porque a gente não precisa falar nada para Deus. Deus é aquele que conhece tudo. E essa ideia de que tem coisa que a gente não pode falar para Deus, ela revela o tipo de relação que a gente acha que a gente cultiva com Ele, uma relação que surpreende Deus, que pega Ele desprevenido, que precisa ser feita e vivida a partir da polidez e do cálculo. Ora, Deus é o nosso Pai que está nos céus e que nos conhece mais do que o nosso Pai que vive ou que viveu aqui na terra. De forma que a gente não precisa medir palavras ou pensar numa forma de editar o que a gente sente do lado de dentro para então expressar a Ele, impressioná-lo. A gente pode simplesmente colocar para fora tudo aquilo que está do lado de dentro, porque Ele já vê quando está do lado de dentro. Há uma outra canção no livro dos Salmos que diz assim, a palavra nem me chegou à língua e o Senhor já conhece. Então a gente pode colocar para Deus as perguntas, inclusive mais desconfortáveis, como essa, até quando, Senhor? Eu não estou entendendo, eu não aguento mais, eu não consigo mais esperar. E eu acho interessante porque o salmista não apenas faz essa pergunta, mas ele faz essa pergunta a partir do reconhecimento do seu lugar. E que lugar é esse? Um lugar de insignificância diante da grandeza de Deus. Ele diz assim, eu sei que eu sou uma vasilha inútil, mas eu não me esqueço dos teus decretos. Ou seja, quando ele pergunta a Deus até quando, Senhor, ele não faz essa pergunta como alguém que está vindicando direitos. Ele não faz essa pergunta como alguém que está exigindo alguma coisa da parte de Deus, sabe? Como alguém que acha que conversa de igual para igual com Deus, ou como alguém que acha que pode chegar diante de Deus com uma carteirada e dizer, Senhor, eu sou o fulano, e se o Senhor não pode fazer para os outros, porque os outros não são pessoas boas, eu não sou os outros, a mim o Senhor pode fazer, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. O salmista não tem essa lógica. Ele não fala a partir desse lugar, o lugar dele é outro. Ele se reconhece como um vaso inútil, frágil. Eu leio esse texto e eu me lembro
de uma música antiga, sabe, que a gente canta nas nossas igrejas e nas nossas comunidades de fé, que diz assim: enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ou seja, quando eu peço para que o Senhor venha e me encha, quando eu peço para que o Senhor venha e me socorra, eu não peço a partir desse lugar de prepotência e de petulância, de quem acha que merece alguma coisa aos teus olhos. Eu peço ciente da minha insignificância, eu peço profundamente consciente de quem eu sou. Eu peço fazendo uso não dos meus direitos e do meu currículo, porque eu não os tenho. Eu peço invocando a tua misericórdia. É assim que a gente se relaciona com Deus. A gente se relaciona com Deus invocando a misericórdia de Deus, pedindo: Deus, por favor, por piedade, venha me socorrer, ouça o meu clamor. Eu sou uma vasilha inútil, mas eu não me esqueço dos teus mandamentos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Até quando, Senhor? Até quando eu precisarei esperar para ver o que eu entendo ser justiça se manifestar? É isso que ele está dizendo em outras linhas. Cavaram uma armadilha contra mim. Os arrogantes fizeram isso. Eles que não seguem as tuas leis. Eles têm me perseguido com mentira. Se você tem acompanhado as nossas conversas aqui, você deve estar percebendo que nas últimas estrofes esse tema é um tema que tem aparecido. Ou seja, o salmista, ao escrever essa canção, tenha levado ele o tempo que levou, ele se percebeu muitas vezes injustiçado, porque essa é uma experiência humana. Num mundo de maldades, eu falei sobre isso há algumas semanas, nós nos deparamos com cenas de injustiça. E nas cenas de injustiça, o desejo que brota naturalmente, instintivamente no nosso coração, é o desejo de vingança. O salmista viveu num outro tempo. Inclusive, é curioso porque aqui essas palavras, elas são utilizadas como se elas fossem intercambiáveis, vingança e justiça. A história das civilizações é, em tese, sob alguns aspectos, uma história do avanço da nossa consciência. Hoje a gente sabe que vingança e justiça não são expressões sinônimas. Nós não podemos fazer vingança no nosso desejo de revertermos as injustiças. Por quê? Porque a vingança, ela se sustenta nesse desejo de eu fazer com que o outro pague o mal que me foi feito. E com que ele seja retribuído na mesma medida. Que nunca é a mesma medida, porque a medida pela qual eu meço o sofrimento pelo qual eu passei, ela é diferente da medida pela qual eu leio o sofrimento que o outro passa, porque o meu sofrimento eu sinto na pele. Então, vingança e justiça não são experiências sinônimas, são desejos distintos, mas aqui, para a mentalidade antiga de uma religiosidade primitiva, o que ele está dizendo é: eu quero que os meus inimigos sofram, eu quero que o Senhor me vingue, faça isso, Senhor. Mas a gente conhece o instinto e o desejo. O que ele está pedindo é: Senhor, eu gostaria muito de ver a justiça sendo feita. E não ver a justiça sendo feita faz com que eu, inclusive, questione se vale a pena lutar por ela, ou se eu devo abandonar e viver assim, validando esse espírito de eu vou fazer do meu jeito, já que ninguém consegue manifestar a justiça e garantir o meu direito, eu vou fazer do meu jeito e viver por mim mesmo. Não ver a justiça se manifestar empurra a gente para esse lugar perigoso de vivermos de forma muito primitiva e bestial. Mas o salmista aqui está resistindo a isso. Ele está dizendo assim, eu não aguento mais esperar que eles sejam castigados. Eles estão cavando armadilha contra mim. Eles não seguem a tua lei. Mas eu vou fazer o seguinte, mesmo que eles me persigam com mentira e quase acabem com a minha vida, eu vou me manter firme nos teus preceitos e eu vou continuar confiando nos teus mandamentos. Olha só que coisa bonita, que conselho que ele dá pra gente. Nas entrelinhas o que ele está dizendo é, quando a gente for empurrado para esse lugar de vivermos a partir do instinto mais bestial e primitivo, quando a gente quiser fazer justiça com as próprias mãos, quando a gente confundir justiça com vingança, quando a gente for tomado por esse desejo de que o outro seja punido, castigado,
uma forma da gente proteger o nosso próprio coração desse desejo bestial de retribuir mal com mal, de fazer com que se faça valer olho por olho, dente por dente. A gente pode e deve se apegar aos preceitos de Deus e a sua palavra, porque a palavra de Deus nos afasta do mal que a nossa versão mais primitiva pode nos causar. Então essa é uma das razões pelas quais a gente precisa se aproximar tanto da palavra e se firmar tanto na palavra. Porque a palavra, além de me proteger do mal que vem do lado de fora, ela me protege também do mal que vem do lado de dentro. A palavra de Deus, os preceitos de Deus, isso aqui me afasta do Daniel na sua pior versão. Isso aqui me afasta do homem que eu fui e que eu não preciso ser. Então estar perto da palavra é uma forma de você se proteger de si mesmo e de você proteger, consequentemente, terceiros de si mesmo. E aí ele pede no final: por favor, Deus, preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. O que ele está dizendo em outras palavras é: não me deixe morrer, não deixe que eu sofra até o fim na mão dessa gente, me cerque com o teu amor. Semana passada a gente falou sobre isso, né? O salmista diz assim: o teu amor é o meu consolo e a tua misericórdia me alcança, corre atrás de mim. Ele está pedindo mais uma vez. Irmãos e irmãs, a gente precisa de muita coisa nessa vida, mas de nada a gente precisa tanto quanto do conforto, do consolo, do sustento que nós experimentamos quando nos renovamos no amor de Deus. Então, no meio das lutas, nessa sensação de abandono, quando você achar que Deus está demorando para responder, quando seu coração for tomado pelo desejo de fazer com que outros paguem o mal com o mal, sabe, ou recebam o mal que fizeram com o mal que será a eles pago, quando tudo isso começar a tomar conta de você, quando você perceber que você está ficando, mais azedo, mais amargo, mais distante, faça essa oração e peça a Deus assim: por favor, me cerque com o teu amor, me faça cantar o teu amor para todo sempre, me envolva com a nuvem dessa graça e dessa glória e me refaça. Não permita que eu desfaleça num mundo de cansaço, de violência e de maldade, não permita que eu desfaleça. Renove a minha vida por amor do teu nome, me faça cantar a esperança e ser fonte de esperança, e me faça acreditar que mesmo quando tudo demorar e o tempo parecer bastante, ainda assim a gente pode esperar no Senhor e nas tuas promessas. E ainda que a gente seja insignificante diante da grandeza dele e que a gente olhe para o nosso próprio coração e diga assim: não tem nada dentro de mim em que eu possa me apegar para dizer: Senhor, eu mereço, olha isso, eu mereço que o Senhor faça A ou B, embora a gente saiba que a fragilidade do nosso ser e a nossa pecaminosidade não nos dão condições de dizer: Senhor, por causa disso, dessa beleza que eu encontrei dentro de mim, o Senhor tem que... Ainda que a gente não tenha nenhuma razão para dizer isso, a gente pode se apegar à misericórdia dele e dizer: por favor, eu sei, eu sou o menor dos teus vasos, mas eu posso transbordar, então me encha de ti e daquilo que vem do trono da tua graça, e me refaça numa nova pessoa, e me ajude a ser melhor, e me ajude a enfrentar as lutas e os dilemas de outra maneira, porque eu sei, Senhor, que perto da tua palavra, iluminado pelos teus preceitos, a minha vida pode ser completamente diferente. Muito bem, é disso que essa estrofe trata, de um homem que reconhece às vezes estar no limiar da existência, tomado pelos desejos mais vergonhosos, mas que no fundo sabe que um encontro com o amor de Deus pode renovar a nossa esperança, nos devolver força para caminhar e fazer com que a gente se distancie de um dos nossos principais inimigos, o homem e a mulher que nós já fomos antes de nos encontrarmos com Cristo Jesus e dos quais nós sabemos precisar estar distantes. Eu oro, irmão e irmã, para que a verdade dessa estrofe ilumine a minha consciência e a sua e faça da gente servos e servas de Deus melhores a cada dia, mesmo nos dias mais difíceis e piores, que a gente tenha a graça de avançar à semelhança de Jesus e que isso seja para o nosso bem, para o bem das pessoas que convivem com a gente e para a glória de Deus, o nosso Senhor. Espero que você permaneça em paz e que
você esteja aqui com a gente na próxima semana para a gente continuar a cantar as Escrituras. Um grande abraço e até lá!